Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa mostrar aquilo que ainda estava oculto aos teus olhos, porém vai beneficiar a tua alma. Eu tenho certeza de que a mensagem de hoje vai fazer diferença na vida de toda pessoa sincera. Portanto, exorto você, te aconselho a continuar conosco, não por conta de audiência do canal, realmente esta não é a minha preocupação. A minha preocupação é que você, de fato, seja transformado pela mensagem. O canal vai passar, os instrumentos tecnológicos em breve não vão mais existir, Jesus vai estar voltando, nós estaremos numa outra realidade, porque Deus fará novos céus e nova terra. Portanto, hoje é o passageiro, mas que daquilo que é passageiro façamos bom uso para o nosso benefício. Direto ao ponto, hoje o tema é novo, mesmo aqueles que nos acompanham há muito tempo não viram esta mensagem. Aconselho você que está nos assistindo a ter papel e caneta, tomar nota. Sugiro sempre que faça o registro por escrito, mesmo em detrimento do digital, porque o digital depende da energia, de outras circunstâncias, e nesses momentos onde a instabilidade é cada vez mais crescente, instabilidade eu digo, a instabilidade dos meios provistos pelo Estado, infraestrutura, disponibilidade de energia, de água, de meios. O que vai restar é aquilo que você efetivamente escreveu. Então, tome nota, use papel e caneta, você não vai se arrepender por fazer isso. Antes de avançar, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos recomendou. Eu não vou dizer o título da mensagem agora, vou dizer daqui a pouco. Se você está nos assistindo já a mensagem gravada, é só correr para frente, você já vai chegar na mensagem. Conforme está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas capítulo 21, versículo 1. E olhando ele, isto é, Jesus estava olhando, Jesus estava à porta da igreja, por assim dizer, do templo daquela época. E ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinham. O sistema de dízimos e ofertas para a manutenção do serviço do Senhor foi ideado pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus avalizou, elogiando a esta pobre viúva que compareceu ao templo e na sua fé entregou aquilo que possuía. Hoje, o ministério, por meio deste plano ideado por Deus, tem avançado. Nós já estamos em 26 países e nesta semana nós mandamos materiais para cerca de um pouco mais de uma dezena de novos países. Estamos semeando em outros campos. Isso tudo exige meios. Nós tivemos de imprimir material, tivemos de pagar, nós tivemos de custear. Existem trabalhos a serem realizados. Se você quer fazer um material com boa apresentação, tem que pagar um profissional que vai fazer a diagramação. Alguém tem que revisar aquilo que foi escrito. Eventualmente, você tem que pagar por um uso de imagem, assim por diante. Enfim, existem custos associados. Nós procuramos, claro, economizar ao máximo. As nossas imagens, nós procuramos usar sempre imagens free, mas existem custos os quais não há como evitar. E temos vários materiais, temos alguns aqui que eu estou mostrando em português, mas temos materiais em vários idiomas. Atenção, você que tem acesso a pessoas de fora do país. Normalmente o brasileiro tem acesso a pessoas que falam espanhol e inglês. Temos o site em inglês, é ultimatewarning.com. E temos também o site em espanhol,
onde hoje você entra em advertenciafinal.com, clica lá, vai conseguir ver o site em espanhol, tem uma bandeira lá. Temos um canal YouTube em espanhol, há cultos transmitidos neste idioma. É só você buscar dentro do canal YouTube TV Advertência Final, os canais indicados, você vai ter lá La Advertência Final. Pode clicar lá, tem já muitos vídeos disponíveis. Além disso, temos também o nosso canal YouTube em inglês. Você entra no canal em português, clica Fourth Angel Ultimate Warning e vai encontrar ali alguns vídeos em inglês também. Aos poucos nós estamos aumentando a quantidade de informação disponível. Temos também uma série de materiais nesses e em outros idiomas, na versão PDF, folhetos, estudos bíblicos, até livros. Em português ainda não temos as versões PDF disponíveis, mas estamos orando sobre isso. Já conversei na semana passada internamente. Se Deus nos confirmar, aí podemos partir para isso. Em português temos hoje livros impressos, temos também material aí sim em PDF, folhetos como esse, além dos materiais impressos. Material impresso você pode solicitar para fazer o teu evangelismo na região, mas também hoje em dia é fácil pelas redes sociais. Solicite. Nossos dados de contato, nós temos 2 canais, um é o WhatsApp, para quem está fora do Brasil, diz que é 55 41 99509 8425. E por e-mail, basta acessar enviando para contato@advertenciafinal.com.br. Temos outros projetos em andamento. Nós temos, por exemplo, o projeto de evangelismo do litoral, que está avançando. Comentei na semana passada, nós mandamos quase 14 mil cartas para o estado de São Paulo, para as pessoas que estão nas regiões onde será mais sentido o cumprimento de Apocalipse capítulo 8. Você não conhece a mensagem? Então entre no canal, na busca, digite lá Trombetas do Apocalipse e procure se informar. Lá você vai entender melhor. Além disso, nós estamos na fase 12 de construção da igreja. Já estamos pedindo as autorizações para em breve podermos estar cultuando lá em nome de Jesus, mas ainda precisamos comprar luminárias, espelhos de tomadas, interruptores, pintar o edifício, fazer o ajardinamento por fora, já tem bastante mato. Tínhamos previsto ir amanhã para ir lá, mas pelo jeito com a chuva não vai ser possível, mas temos de dar uma limpada naquela parte externa da igreja. Então peço orações e também que Deus abençoe para que os recursos sejam suficientes a fim de que possamos cumprir com todos os compromissos. Não são compromissos com o homem, sim compromissos com a obra de Deus. Muito tem sido realizado, tem sido feito um trabalho em muitos países das Américas aqui, não só Brasil, também países da América do Sul e da América do Norte. Também tem sido feito um trabalho consistente no continente africano e já temos representação também no Oriente Médio e na Europa, onde já se está realizando um trabalho de divulgação. Peço orações por todo esse trabalho e em especial para que Deus abra portas e entremos nos locais ainda não alcançados. A razão de existência da igreja é atender o chamado das missões, chegar a toda nação, tribo, língua e povo. E para isso é que os recursos são precisos. Você que já é dizimista e ofertante, quer saber como estão sendo administrados os recursos, entre em contato e solicite um relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Para nós será um prazer poder te atender. Lembrando que esse relatório não é fornecido para curiosos, nem para pessoas de fora do ministério com intenção jornalística. Nós não temos nenhum interesse em expor ou colocar na mídia o ministério. Nós estamos aqui com o propósito de levar avante a palavra do Senhor. Portanto, você que deseja receber o relatório, apresente os teus 3 últimos comprovantes de dízimos e ofertas, ok?
Posto isso, meus queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas no local adequado. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino número 104 do Inário do Ministério. Se você não tem, solicite o PDF, vai ser um prazer para nós encaminharmos para você. Também está no site, pode baixar o Inário lá. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, queremos exaltar ao Senhor, porque o Senhor é o provedor de tudo que nós possuímos, além da nossa própria existência. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor, investido de majestade infinita. Hoje, reverentemente e também com alegria, nos ajoelhamos diante da Tua presença, agradecendo, porque o Senhor tem nos dado sustento e também meios para poder contribuir com a Tua obra. Dá-nos coração cada vez mais aberto, disposto a auxiliar para o avanço do Teu reino. Vem estar conosco, ó Deus, nos guiando agora. Vamos ter um momento de estudo. Precisamos da Tua sabedoria. Também, Senhor, continue abençoando o Teu povo. Dê àqueles que Te amam e temem os recursos para que, mediante o seu coração aberto, a sua obra possa ser abundantemente suprida e todos os projetos ideados para que se alcance todas as almas do globo sejam finalizados. Abençoe cada irmão, cada irmã que veio até esta casa de culto. Derrama o Teu Espírito sobre eles e também sobre todos aqueles que nos assistem de forma virtual. Venha fortalecer a Tua igreja, aproximar-nos do Senhor Jesus e de Ti e preparar-nos para o breve encontro com Cristo quando Ele vier nas nuvens dos céus. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor venha estar conosco durante este estudo,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de darmos início ao estudo, eu gostaria de forma oficial, lançar um projeto que já foi definido na mesa administrativa da liderança do ministério, por sugestão de um irmão, ao qual eu desde já agradeço, sabe ele quem é, ao ver a proposta ser aqui apresentada. A obra tem demandado recursos durante este ano, e em especial os irmãos que estão mais próximos do ministério, que têm acompanhado mais de perto o avançar, o desenrolar da obra, têm visto as constantes demandas de recurso. Fruto delas, recebemos a sugestão de dentro do ministério, uma sugestão com a qual nós aquecemos, ou seja, concordamos, que é: por que não propor ao nosso povo que engaje-se num projeto de beneficência voluntária em favor da obra do Senhor? Dito de outra forma, por que cada um não se compromete com Deus para falar: Senhor, além do meu dízimo, tem uma oferta que eu vou fazer mensalmente para as missões, para o avanço dos missionários, para que o ministério possa ocupar novos campos, para que novos obreiros sejam levados a estes campos, para que as pessoas sejam assistidas. Porque hoje, se não estamos em mais pontos, é porque os meios ainda não permitem. Existem missionários dispostos a ir, existem chamados, existem pessoas dispostas a receber a palavra. O que faltam são meios. Portanto, nós queremos instituir o programa da oferta sistemática. O programa da oferta sistemática não será um carnê para você pagar, né? Nem será nada imposto. Toda oferta, o próprio nome diz, oferta, é voluntária. Ninguém é obrigado, nem deve se sentir obrigado. Por outro lado, todo aquele que é tocado pelo Espírito de Deus vai dar, e Deus ama ao que dá com alegria. No programa de oferta sistemática, nós estaremos separando essas ofertas para o avanço do ministério, até que possamos penetrar em todos os locais do globo. Para isso, nós estamos destacando uma conta corrente para onde são encaminhados hoje alguns recursos. É a conta para onde são enviados, para onde é enviada a menor parte dos recursos. É a conta que está no banco Caixa Econômica. Quem tiver interesse de engajar-se nesse programa de oferta sistemática, faça o propósito com Deus, determine qual vai ser o valor ou o percentual da sua renda. Isso aí cada um tem que definir com Deus, e encaminhe o recurso para aquela conta. Repito, ninguém é obrigado a fazer, ok? Cada um vai fazer segundo o que Deus propuser no seu coração. Não vou dar o número da conta aqui, mas eu vou passar o número do WhatsApp. Quem tem interesse, entra em contato, solicita, aí sim nós vamos te passar os dados. Nosso número, para quem está fora do Brasil, 55, e no país, 41 99509 8425. Vamos ficar aguardando o teu contato. Aquele cujo coração Deus tocar, vai saber o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Amém? Agora sim, nós vamos tratar do tema de hoje. O tema de hoje é uma aliança eterna entre Deus e os homens.
O título foi pensado. Então ele... Opa, e os homens, plural. Entrega o teor da mensagem de hoje. Nós vamos passar por vários versos bíblicos e vamos discorrer sobre o seguinte. Fala-se muito de antiga e nova aliança, mas em geral desconsidera-se que Deus não fez aliança apenas com os israelitas e depois da cruz de Cristo, lá no Novo Testamento, com aqueles que abraçaram o Evangelho. Nós na Bíblia encontramos que Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, e disso remanesce, ou seja, nós temos como levantar uma questão. Qual é a questão? A questão é: possui Deus várias alianças? Será que Deus saiu distribuindo alianças ao longo do tempo? Olha, para você aqui a aliança é essa. Para você lá a aliança é essa outra aqui, viu? Para você ali a aliança... Então, ele faz aliança. De um lado sempre ele está. Mas e de outro? Será que cada pessoa que vem, então Deus faz uma aliança diferenciada? Seria isso? Bom, a princípio, implicitamente é o conceito popular, ou seja, dizendo de outra forma. Muita gente não diz assim. Talvez se eu falo dessa forma as pessoas não vão concordar, mas na prática é o que se aceita, muitas vezes. Por exemplo, a maioria pensa que a aliança feita com Israel e a nova aliança são alianças diferentes. Não é verdade? Ah, antiga aliança e nova aliança, são duas alianças e são alianças diferentes, não é assim? É interessante, né? Por exemplo, Cristo é o marido, a igreja é a noiva. Então já pensaram se o noivo, na medida em que as noivas, com você é uma aliança, com você não é aquela de ouro, não, agora é douradinha, viu? Ou agora com você é de prata. Com de ouro nem... Eu estou simplificando aqui. Faria... Não, para nós não... Será que Cristo é mediador do tempo? Será que Cristo foi mediador de todas as alianças? Bom, todas estas perguntas vão ser respondidas pelo estudo de hoje. Para tanto, primeiramente eu convido os irmãos para que possam abrir junto comigo a Bíblia em Hebreus 13, versículo 20. Deus. Diz: ora, o Deus que pelo sangue do eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a fazerdes a sua vontade. Aqui diz que existe eterno e o sangue do concerto eterno. Então vamos meditar um pouco nisso em primeiro lugar. Concerto. A palavra concerto, ela aparece nessa versão da Bíblia que é a revista e corrigida. Mas se você buscar a versão revista e atualizada, em lugar de concerto, você vai ler aliança, ok? De modo que ambas são sinônimos. Quando falamos de uma aqui, estamos forçosamente falando da outra. A Bíblia nos apresenta o concerto eterno.
Isso significa o quê? A palavra eterno significa o quê? Quem é eterno, segundo o que a Bíblia revela? Só Deus, o Pai. Quem é eterno? Só o Pai. O Pai? Lá em Salmos, capítulo 90, versículo 2, a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Inclusive, entre os judeus, Deus é chamado de o Eterno. Trazendo o sentido, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele fala: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Existia no passado, existe no presente, vai continuar existindo no futuro. Agora, quando fala-se de uma aliança eterna, quer dizer que é um concerto com tão grande quanto a do próprio Deus. Dito de outra forma, desde que Deus existiu, existiu o concerto. Como Deus existiu sempre, o concerto existiu sempre. É difícil de a nossa mente captar isso aí. Mas o conceito eterno é um conceito que existiu desde a eternidade passada e vai continuar existindo até a eternidade futura. Não seria depois que Jesus foi gerado? A pergunta foi: mas não seria depois que Jesus foi gerado? A questão é que, segundo Miqueias capítulo 5, verso 2, Jesus teve a sua origem nos dias da eternidade. Já o conceito não teve a sua origem nos dias da eternidade, ele é eterno, né? Por quê, gente? O conceito, ele parte da vontade. Uma aliança, ela só é feita a partir da vontade das partes, não é assim? Sim. E Deus é eterno. Isso quer dizer que a vontade de Deus em relação a nós existia desde a eternidade. Mesmo diante de gerar a Jesus, Deus já nos viu. A boa vontade de Deus para conosco existiu desde a eternidade. Por isso, o concerto é eterno. Ora, isso por si só já desmistifica muito. Porque quando a gente vê daí, ao longo da história, pontualmente falando com uma pessoa aqui, depois outro patriarca lá na frente, e por fim, até chegar à época do Novo Testamento, ele fala: vou estabelecer a minha aliança com você. Vou estabelecer a minha aliança com você. Ora, se a aliança era diferente? Não. Era sempre a mesma. Na verdade, o sermão de hoje, por simplicidade, se nós tivéssemos 5 minutos para fazer o vídeo, ele já estaria sendo encerrado. Correto? Porque se o conceito é eterno, ele é um só. Por isso o título começa com a palavra uma aliança eterna. Poderíamos uma e somente uma aliança eterna entre Deus e os homens. Nessa esteira, e para confirmar o que lemos, nós vamos abrir em capítulo 6, versículo 7. Oséias, capítulo 6, versículo 7. É dito: mas eles traspassaram o concerto como mais uma evidência, uma prova de que o concerto é eterno. Porque aqui diz que Adão traspassou o concerto. Quando foi que ele traspassou o concerto? Quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Daí já fica implícito que o concerto tem a ver com as ordens de Deus. Certo? O concerto tem a ver com os mandamentos de Deus. Mas ele é um concerto eterno. Então note, ele não é um concerto que surgiu na época de Noé, de Abraão, do povo de Israel, ou mesmo na época de Cristo, quando ele veio à Terra. Não é, ele é anterior. Então, na época de Adão, o concerto já existia. Então o concerto remonta à eternidade passada. Então, isso quer dizer que Adão foi participante do concerto? Claro que ele foi.
Só que ele permaneceu no concerto? Não. Ele transgrediu. E aí, depois que Adão transgrediu, as gerações se sucederam até o 10º, aproximadamente, depois de Adão, Noé. Lá em Gênesis, capítulo 6, no versículo 17 e 18, nós vemos as palavras dirigidas, palavras de Deus para Noé. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu concerto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. À primeira vista, o leitor inadvertido, o leitor descuidado, pode pensar: mas então, será que o concerto de Deus com Noé foi que ele ia entrar na arca? Será que o concerto de Deus com Noé foi que então Deus ia salvar a vida dele e da sua família das águas do dilúvio? Esse foi o concerto? Não, a resposta é não. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele apresentou qual era o significado espiritual deste concerto. Abram lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado para a salvação da sua família, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça segundo a fé. Então, o concerto feito com tem a justiça segundo a fé. Então, vamos lá. Nós de Adão que o concerto tem a ver com... Vou escrever. Vou botar em verde. Depois nós vemos que o concerto com a justiça pela fé. E faz sentido, por quê? Quando Adão não... Portanto, precisava para obedecer a Deus. Fé num Salvador, né? Mas o concerto já existia. Agora, Noé só poderia alcançar por meio da fé no Salvador, no mediador. Ei, Jair. Oi. Essa ali nos seus 10 mandamentos? Alguém já está achando aqui, né? Obviamente, Adão é a palavra de Deus. E como? Crendo que aquilo era certo. Crendo que a proposta de Deus era melhor do que se ele a maçã não, né? Mas o fruto errado, o fruto proibido, certo? Então, ele não permaneceu no... Então, 10 gerações Deus mas falou: olha, vou fazer com você. Não. Ele teve o quê? Fé. Ele escolheu com fé, mas nem todos quiseram crer. Depois, cerca de 10 anos mais tarde, por mera aparente coincidência, e se não teologia bíblica, se você for somar, por exemplo, quando Noé viveu, Abraão 58 anos e Noé morrer. Quando Abraão tinha 50 anos,
Portanto, Abraão ou conheceu, ou ouviu falar de Noé, ou ouviu algo sobre os ensinos. Fato é que Abraão temia a Deus, né? Ele foi chamado, e aí Deus estabeleceu, segundo o que ele colocou aqui, a sua aliança com Abraão. Em Gênesis 16... A cor verde não aparece. Alguém está dizendo que a cor verde não está sendo no vídeo. Ok, então vamos colocar aqui com outra cor. Aqui é a obediência. E aqui embaixo é a justiça pela fé. Tá. Ok. E aí Deus faz com Abraão. E aí eu até posso já colocar para os irmãos uma questão. Será que ele estava fazendo aliança ou estava apresentando aliança? Porque a aliança era eterna, certo? A aliança depende da boa vontade das partes. Ninguém bota uma aliança no dedo se não quiser. Não é assim? Essa é a ideia transmitida. Então, a vontade de Deus para com o homem já existia. O que ele celebrou a aliança com os homens também tiveram boa vontade para com ele, né? Então, na época de antediluvianos, tinham boa vontade para com Deus? Não, davam contra Deus, davam as costas para Deus, mas teve um que não, Moisés. Então, com ele, a aliança foi feita. E na época de Abraão, 10 gerações do mundo, mais uma vez, estava virando as costas para Deus, mas alguém não. Alguém estava de boa vontade para com Deus, abriu seu coração. E aí, ele disse, Gênesis 17, versículo 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. O concerto envolve Deus ser o Deus dele, e isso tem... Ora, Deus se Abraão quisesse, certo? Tem pessoas que simplesmente não queriam reconhecer Deus como seu Deus. Agora, eu te serei Deus. É o que se lê na tão falar nova aliança lá de Hebreus. Vamos lá para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículo... um pouquinho para frente aqui. Isso. Farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a e e eu lhe serei por Deus, e ele por... A mesma coisa. Deus Abraão, ser o teu Deus. O que ele disse? Não. Deus. Então nós acabamos de ler obediente. Vamos voltar para Gênesis 17. No dia
em que Deus falou com Abraão, lhe deu o conserto. Gênesis 17, versículos 1 e 2. Sendo, pois, Abraão de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus então precisaria ser o quê? Perfeito. Isso implica na obediência. Quando nós vamos para Gênesis 26, versículo 5, nós vemos que Deus, o próprio Senhor, testificou a respeito de Abraão, quando Gênesis 26, Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Note, na nova aliança Deus prometeu escrever a sua lei em nossos corações. E na aliança que ele fez com Abraão, também ele escreveu a lei, de forma que Abraão foi obediente. Então, no concerto feito com Abraão, nós vemos o quê? Obediência à lei. Agora, como essa obediência ocorreu? Abraão é chamado o pai da fé. Então, vamos começar a comparar. Olha lá. Adão, concerto com base na obediência. Abraão, mudou? Não. Mesma coisa. A obediência de Abraão, pela fé. E Noé? A justiça é pela fé. Mas o que é justiça? Abram lá em Salmos 119, versículo 172. A minha língua falará, todos os mandamentos são, todos os teus mandamentos são justiça. Portanto, aqui, o concerto de Noé foi obediência à lei também, aos mandamentos. Em especial a um, né? Para ele no momento. Qual foi o mandamento que Deus deu para Noé? Construa a arca. Construa e entre. Interessante. Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam. Olha, isso tem uma aplicação para nós. Só fazendo um pequeno parênteses. Nós lemos Apocalipse. Talvez até as canal podem estar pensando: será que o pastor virou as costas para as profecias? Faz tempo que não fala delas. Mas as profecias são importantes? São. Claro que elas são, desde que você dê ouvidos a elas. O que vinha acontecendo é que falávamos muito do que vai acontecer, mas parece que caía em ouvidos moucos. Porque nós sabemos o que vai acontecer. Certo? Vai haver guerra, vai haver fome e tal. Alguém está se mexendo para sair da cidade? Estou vendo ninguém se mexer aqui. Então está caindo. Então a gente precisa aprender aqui. Né? Aprender de Cristo, aprender do concerto, aprender a ser obediente. Ela correto? Porque daí todo mandamento vai ser acompanhado de obediência. Agora, se a gente ficar aqui só falando todo, com o perdão do termo, sabido, mas sabido e negligente, esse é o termo que a Bíblia usa para a pessoa que conhece, mas não age em conformidade com o conhecimento que ela tem. Certo? Sim. Somos divinamente avisados para todos os efeitos. Tivesse sido avisado. Correto? Então, irmãos, uma coisa. A aliança que Deus fez ao longo da história foi sempre com os que abriram o seu coração e obedeceram. Pessoas que punham por obra. Então, atenção, se você não tem posto por obra até aqui,
Pode ser que você não esteja em aliança com Deus ainda. Uma coisa que cada um tem que se autoavaliar, né? Eu posso ver como está a minha vida, porque o salmista até disse para Deus: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Mas nós temos que avaliar, compreende? Porque, olha, se o passado sempre foi assim, vai ser diferente? Sempre foi aliança feita com aquele que ouvia e obedecia. Aí hoje, não, hoje nós deixamos para obedecer, mas está conosco. Seria verdadeiro isso? Não seria verdadeiro. Vamos lá. Depois de passa um tempo, aí Deus faz a aliança com o povo de Israel. E aqui é que muita gente se debate. Chamam isso de velha aliança, aliança dos rudimentos fracos e pobres, aliança do jugo pesado, né? E assim por diante. Vamos considerar esta aliança. Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Lembrar a todos, Deus, a esta altura, havia recém anunciado a sua lei sobre o Monte Sinai. O relato da entrega da lei encontra-se em Êxodo capítulo 20, portanto são só 4 capítulos antes, e nós estamos aqui no capítulo 24, correto? E aí, no versículo 3, diz: vindo Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Antes de avançar, para que ninguém diga: não, mas aqui já não é a lei, aqui é o livro de Moisés que é outra coisa. Não é verdade. O livro de Moisés continha os 10 mandamentos. Se vocês vão lá para Deuteronômio, capítulo 5, vocês vão ver o registro dos 10 mandamentos dentro do livro que Moisés escreveu. Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 4 em diante. Moisés escrevendo: face a face o Senhor falou convosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc, etc, até o versículo 21, que diz: e não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc, etc. Ok? Então aqui estão os 10 mandamentos. Voltamos para Êxodo 24. E entendemos, portanto, que quando Moisés leu todas as palavras, ele leu as palavras da lei. E foi após ouvir as palavras da lei que, conforme Êxodo 24, versículo 3, o povo, tendo ouvido, disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E ainda no ponto, vamos para Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Versos 12 e 13. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto.
Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu. Qual foi? Os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Agora, com todas as letras, para ninguém errar. Qual é o concerto de Deus? Os 10 mandamentos. Então aqui, na época de Moisés, o Israel, a Bíblia informa com todas as palavras qual é o concerto. São os 10 mandamentos. Jairo, Deus teve que colocar as tábuas porque o povo estava se corrompendo, que antes já estava embutido a lei no coração do homem? Já respondemos a isso aí, só um pouquinho. Obediência. Então, o concerto feito na época de Moisés, na época de Israel, foi os 10 mandamentos. E era um concerto que estava relacionado com a obediência. Mas era só a obediência da lei? Não esqueci da pergunta, a gente já chega lá, tá? Era só a obediência? Não. Continuemos a leitura aqui. Êxodo 24, versículo 5. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Vamos meditar aqui. Então, o povo estava reunido, Moisés estava ali, leu a lei, o povo falou: vamos, tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos. Em seguida, fizeram um sacrifício, pegou-se o sangue do sacrifício, se aspergiu sobre o povo e falou: este é o sangue do concerto. Então, esse concerto aqui, ele foi feito com base em sangue. Agora, esse sangue representava quem? Era o bezerro? Jesus. Não, ele representava Jesus. Então, este concerto foi feito segundo o sangue de Cristo. Aí tem gente que vai bater de 2 pés juntos. Vai falar: não, esse concerto foi feito segundo a lei. Ah, é? Então, abra o primeiro verso que nós lemos neste sermão. Hebreus capítulo 13, versículo 20. O que ele fala lá? O sangue do concerto eterno. Então o sangue é um só. É só o sangue de Cristo, não tem 2 sangues. Não tem 2 que morreram para ratificar o concerto. Sangue de Cristo. Ora, portanto, implícito fica que a obediência tinha que ser pelo quê? Pela fé no sangue de Cristo. Não tinha como ser diferente. Por isso que Moisés aspergiu sobre eles o sangue do concerto. E aí vamos retornar para os patriarcas para nós entendermos uma coisa. Adão, quando ele peca, Deus fez roupa para ele com base em quê? Vamos ver? Gênesis, capítulo 3. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Ah, túnicas de peles? Ah, tá interessante. Então, para fazer túnica de pele, algum animal morreu. Certo? Ok. Só que daí, eles tiveram filhos, e olha o que os filhos faziam. Gênesis 4, versículo 4. Três e 4. Verso 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Como é que Abel aprendeu a oferecer ovelha em sacrifício? Ora, aprendeu com seus pais. Aí está explicado por que Adão e Eva foram vestidos com vestimentas de pele. Ora, o animal foi sacrificado. Então, veja, mesmo depois que Adão caiu por desobediência, mas Deus, ele reata o concerto com Adão. Como? Agora, pela fé de Adão, no sacrifício que seria realizado. Foi derramado o sangue do animal. Noé, logo depois que ele sai da arca, o que ele faz? Abram lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 8, versículos 15 e 16, primeiramente. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, etc, etc. Então, o que Noé fez? Um sacrifício. Então, a aliança, no caso de Adão, com base no sangue, que representava o sangue de Cristo. No caso de Noé, a mesma coisa. Fé no sangue de Cristo. Quando falamos sangue, quer dizer o sacrifício dele. É o Salvador que morreria em lugar do pecador. Depois, Abraão fez um pacto com Deus. Como é que foi o concerto que Abraão fez com Deus? Vou pegar aqui. Ainda em Gênesis também. Capítulo 15. Aliás, perdão, não 15. Gênesis também, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 13. Isso foi logo depois daquela grande prova da sua vida, onde ele ia sacrificar ao Senhor, e Deus ordenou que ele sacrificasse o seu filho, mas foi uma prova de fé.
E aí no versículo 13, depois que Abraão não negou seu filho, Deus proveu um animal. Então levantou Abraão, diz o texto, os seus olhos. Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Ora, o que Abraão estava reconhecendo aqui? A fé no Salvador. De novo nós vemos aqui sangue de Cristo. Começo a notar vocês que os elementos são sempre os mesmos quando se fala de aliança. Então não se pode dizer que haviam duas alianças. Por mais que mais tarde Paulo vá comentar, fazer um comparativo entre o pacto feito com Abraão e aquele feito com Israel, para explicar algumas nuances do ensino da justificação pela fé, isso não quer dizer que as alianças fossem de natureza diferente. As alianças são sempre de mesma natureza. Por quê? Porque elas são uma só. É uma aliança, uma aliança eterna, um concerto eterno entre Deus e a humanidade. Não importa em qual geração. E aí finalmente nós vamos chegando para o tempo da nova aliança. Lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E agora sim eu vou ler o texto todo, desde o versículo 6. Falando de Cristo, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que firmei com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Vamos parar aqui. Deus está falando aqui do antigo concerto, mas ele denomina ele como sendo o meu concerto. Era um concerto de Deus. Era um concerto do homem? Não, eu já vi gente interpretar isso aqui e falar: não, o antigo concerto são as promessas do homem para Deus. O antigo concerto é porque o homem prometeu que ia obedecer. Errado. O antigo concerto é um concerto feito por Deus e que a princípio o homem o abraçou da forma certa. Tudo que o Senhor falou nós faremos, e aceitou o sangue do concerto. Foi o que aconteceu lá. Eles entraram em solene pacto com Deus. Agora, o que acontece é que eles não permaneceram. Permanecer tem a ver com o quê? Mudança. Ou seja, se eles tivessem permanecido naquele concerto, seria necessário apresentar-se um segundo concerto? Não. A questão é que eles não permaneceram. Como não permaneceram? Decaíram da fé. Aí vem as tábuas. Veja, a lei foi apresentada, Moisés leu, eles concordaram, aí Moisés aspergiu o sangue, simbolizando o sangue de Cristo. Eles creram, entraram em solene concerto com Deus de obediência pela fé. Só que daí decaíram da fé, não permaneceram na fé. Fé é agradável. Por isso eles não permaneceram no conceito de Deus. Veja, isso não é nem interpretação do texto, gente. Eu só estou lendo. É o que o texto diz. Ele diz aqui, verso 9: o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Eu fiz o concerto, Deus diz. Como não permaneceram naquele meu concerto,
Eles não permaneceram no meu conserto. O conserto não era defeituoso. A boa vontade de Deus. O problema é que a boa vontade... E aí a fé... Então, tentei. Atento. Olha, nada especial. Ora, Deus não tinha mais cuidando dele aqui. Ele não queria. Ele queria andar no caminho do mundo. Então Deus não tinha como ficar cuidando dele, pondo os limites, falando, olha, faça isso, não faça isso. Ele não queria, não quis. Então, andar no conserto é permitir que Deus guie a nossa vida. Deus sim e o que não fazer. Por isso, nos 10 mandamentos e na obediência deles. Por quê? Porque eles Deus nossas vidas manifesta. Devemos andar ali. Agora, os israelitas não tiveram fé e viraram as costas para Deus. Então não andaram. E aí Deus para eles não atentou. Não tinha mais como ficar atentamente cuidando, porque eles não queriam. E Deus não age contra a vontade do homem. Deus é amor. Deus dá liberdade. Não é que nem o diabo. Nós estamos vendo se consolidando o governo do diabo, correto? Só imposição. Você tem que fazer. Ah, não quer fazer não? Vamos criar uma lei para obrigar você a fazer. Né? Ah, mesmo assim não obedece? Então agora força de polícia. E amanhã ou depois vão apagar, né? Quer dizer, matar mesmo. Então, esse é o governo do diabo. O de Deus é o contrário. Deus dá liberdade. Voltando. Aqui em Hebreus 8, estávamos no 9, vamos para o verso 10. Diz assim: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Está onde? Hebreus 8, verso 10. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, o povo tinha decaído da fé, não andava mais em obediência a Deus, virou as costas para Deus, mas Deus falou que ele teria um povo que seria obediente a ele e teria fé em Cristo. É o que ele disse aqui de outra forma. Para ilustrar o fato de que seria necessário renovar aquela boa vontade que o homem teve lá atrás e não tinha mais, então ele usou o termo nova. O que tinha de novo? Só o retorno do homem, que da parte de Deus nada se alterou. E nem poderia, porque o apóstolo Tiago diz que em Deus não há variação e nem mudança. Engana-se quem pensa que Deus mudou, porque fez um concerto de um jeito e depois Deus mudou a sua vontade e agora ia fazer um outro concerto com base em outras coisas com o ser humano. Engana-se quem pensa isso. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, verso 17. Então, estamos aqui no novo concerto. Aqui eu posso falar cristãos, né? Por que não? Porque aqui já era cristã. Novo concerto é o mesmo concerto, só que são outros detalhes. Na era cristã. Então, na era cristã, o concerto também é baseado na lei, na obediência e na fé, né? Ninguém nega. E principalmente fundado sobre o sangue de Cristo. Abram lá em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26.
Versículo 26. Estavam eles na Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então o novo concerto é fundado também no sangue de Cristo. Na Santa Ceia nós celebramos isso. Está aqui. No sangue de Cristo. E a minha pergunta, se for responder. Agora vamos lá a pergunta. Já vamos só fazer o fechamento e a gente chega lá. Na era cristã, tem alguma diferença do novo, chamado novo concerto, para todos os demais concertos que nós vimos anteriormente na palavra do Senhor? É a mesma, de mesma natureza, baseada no mesmo fundamento. De mesma natureza, fé no sangue de Cristo, baseada sobre o mesmo fundamento, a lei dos 10 mandamentos, né? Implica em obediência, obediência pela fé. Portanto, reitero aquilo que foi dito na semana passada: a aliança é e sempre foi uma só. E para fechar, irmãos, qual é o grau de obediência esperado da parte de Deus aqui no chamado novo concerto, nessa dispensação cristã? Em Êxodo capítulo 13, versículo 20, nós encontramos uma verdade maravilhosa. Nós deixamos o doce para o final. É a sobremesa. Êxodo, eu falei? Hebreus. Hebreus 13, verso 20. Perdão, irmãos. Hebreus 13, versículo 20. Nós vamos meditar e nos aprofundar um pouquinho nesse verso aqui. Hebreus 13, versículo 20. Diz assim: Ora, o Deus de paz que, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Pondere. O Deus de paz trouxe dos mortos a Jesus pelo quê? Sangue do concerto eterno. Pelo sangue do concerto eterno. Jesus foi ressuscitado por causa do sangue do concerto eterno. Uai, peraí. Será que Jesus precisava de um Salvador? Será que o sentido seria esse? Por que ele foi ressuscitado por causa do sangue do concerto eterno? Ora, se nós estivéssemos nos deparando com esse verso para estudar e não tivéssemos nos encontrado nenhuma vez, este fosse o nosso primeiro encontro, eu acho que seria difícil de compreender mesmo. Por quê? A compreensão, segundo o que vamos expor aqui, envolve alguns conceitos já trabalhados em alguns sermões anteriores. Porém, como vocês estiveram aqui em outras ocasiões, têm condições de entender. Uma coisa é certa e não há como negar. O apóstolo diz com toda a clareza que Jesus foi ressuscitado por Deus, ponto número 1, está aqui. Deus tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, então foi Deus quem fez. Agora, ele fez isso pelo sangue do concerto eterno. E também sabemos que o sangue foi derramado por Jesus. Né? Agora, como entender isso então? Vamos agora desfazer um pouco do mistério. O concerto eterno qual é? Qual é o concerto de Deus? Então vos anunciou ele o seu concerto, os 10 mandamentos, Deuteronômio 4, verso 13. Então significa que o sangue do concerto eterno quer dizer o sangue da obediência de Cristo à vontade de Deus.
Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Satanás levantou muitas bocas para dizerem o quê? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Por que Satanás queria... não permanecendo no concerto eterno. A vontade de Deus era aquela. E se Jesus saísse da vontade de Deus, ele estava em desobediência, ele estava em pecado. E se Jesus pecasse, ele ia ressuscitar? Não ia. Então, Jesus, ele teve de permanecer obediente até a morte, e morte de cruz. Não tinha escapatória para o Filho de Deus. E foi exatamente porque ele foi obediente até a morte que Deus pôde ressuscitá-lo. Foi justo Deus o ressuscitar. E a portanto, a ressurreição de Cristo, ela é a própria prova de que o sacrifício dele foi aceito. Amém. E é nesse sentido que nós podemos entender, por exemplo, o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 25, falando de Jesus, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, para o nosso perdão. Como é que eu sei que realmente eu posso ser perdoado por Jesus? Porque Jesus ressuscitou. Amém. Porque se ele ressuscitou, isso é prova de que ele não pecou. Então o sacrifício dele foi perfeito. E se foi perfeito, substitui a minha vida sem pecado. Eu não preciso morrer. Esse é o sentido das palavras ressuscitou para a nossa justificação. Em outra passagem aos Coríntios, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas graças a Deus, ele venceu. Então, que grau de obediência é requerido? 100%. Entendo que na dispensação cristã, o apóstolo Paulo falou, a experiência é essa: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versos 20, né, se não me engano. Cristo vive em mim. Esta obediência perfeita de Cristo, obediência até a morte e morte de cruz, a ponto de derramar o sangue do concerto eterno e nele permanecer até dar o seu último suspiro. Esta é a obediência que se reproduzirá na vida daqueles que abraçam a aliança de Deus hoje. E aí fica só o apelo. Quem gostaria de abraçar a aliança de Deus? Pela fé em Jesus. Que Deus escreva a sua lei em nossos corações. E que a nossa firmeza e determinação em obedecê-lo seja em nada inferior à de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós pedimos o perdão dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Purifica cada um de nós, ó Deus, de toda impureza da alma, da mente e do corpo. Queremos pedir que o Senhor venha a nos ajudar. Fortalece a cada um de nós com uma firmeza tal que não nos desviemos de nenhuma maneira, no mínimo que seja, do caminho da obediência à Tua vontade. Que não sejamos negligentes nem desleixados no obedecer às Tuas ordens. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho eterno, porque nós queremos abraçar o concerto eterno. Pedimos estas bênçãos, não somente para nós que aqui nos encontramos,
mas para todos aqueles que assistiram a esta mensagem e abriram os seus corações. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, para não deixar de responder, tinha sido feita uma pergunta, né? Colocando aqui, por que a lei foi dada na forma escrita para Moisés? Só para não ficar em aberto. Evidente é que a lei era conhecida, tanto que em Gênesis 26, versículo 5, é dito que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus. E não somente isso, Noé foi herdeiro da justiça pela fé, sendo que a justiça são os mandamentos de Deus. Portanto, essa poderosa geração criada a partir de Adão, ela tinha um vigor, uma força, uma capacidade intelectual superior à nossa, poderia reter os ensinamentos de Deus, não sendo necessário o registro na sua forma escrita. Porém, após a humanidade já estar bem debilitada pelo pecado, na época de Moisés, a escrita já tinha sido, já estava em prática, já estava sendo utilizada, e Deus então escolheu que a sua lei fosse registrada, e a partir daí ela ficasse registrada, até para que não se perdesse entre os homens. A lei sempre foi a mesma. O que acontece é que em um determinado ponto da história, Deus escolheu registrá-la para que ela não fosse perdida. E aí nós a temos registrada até o dia de hoje, né? Agora note que o princípio, né, do conceito de Deus sempre foi o mesmo. E não só durante a existência do homem. Note que o conceito é eterno. Assim como a sua lei é eterna. E Deus é eterno. Portanto, estava já na mente de Deus a boa vontade dele para conosco. Deus nos ama. Estava nele o propósito de que nós nos tornássemos conformes à sua vontade. Ou seja, conformes à sua lei e aos seus mandamentos. E o propósito de Deus será cumprido, porque Ele há de cumprir o seu concerto conosco. No dia da 7ª praga, ouviremos os 10 mandamentos. Deus estará falando, anunciando o seu concerto com o seu povo. Amém. Amém? Meus queridos irmãos que nos assistem, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês ouviram a verdade no dia de hoje. Ouçam, não façam ouvidos moucos para a verdade. Ela pode salvar vocês, se vocês derem a devida atenção. Agora, se vocês não derem a devida atenção, vocês vão se perder e vocês vão para o inferno. E quando Jesus anunciar a perdição de vocês, sendo o mesmo juiz, vocês vão se lembrar que tiveram a oportunidade, foi hoje. Mas que não seja este o fim de ninguém. A mensagem vem para salvar, porque há tempo. A graça está disponível. O cetro da graça de Deus está estendido para você hoje. Toque o cetro. Deixe Deus transformar a tua vida. Amém? Nós vamos encerrar a transmissão, mas antes eu vou invocar as bênçãos do Senhor sobre você. E quero também anunciar que você pode nos acompanhar. Nós temos as transmissões dos cultos registradas no nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Também você nos encontra no site advertenciafinal.com.br. Se você quiser divulgar para aqueles que não falam o nosso idioma, lembre-se, temos o canal em inglês, Fourth Angel Ultimate Warning. Você tem que buscar através do canal em português, esse é o canal YouTube, ou pelo site ultimatewarning.com. Convido você, se quiser receber as bênçãos do Senhor, que vamos invocar aqui, que feche os teus olhos e vamos falar com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. E se Ele quiser, que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. Até lá.